Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. 19 de julho de 2019 e juíza estava fora do cargo recebendo o seu salário pago pelos contribuintes. E ainda tem mais, viu? Ligação com o PT. Não acredita? Se inscreve, comenta, compartilha, dá o like, sino as notificações e venha. Vamos à matéria, daqui a pouco eu passo o vídeo. Cadê? Deixa eu abrir aqui, onde é que eu estava? Aqui. Olha lá. TCU vai apurar a licença remunerada de juíza para associação política. Licença remunerada quer dizer que ela tirou licença, estava recebendo e ao mesmo tempo ainda fazia parte de um movimento político. Vamos lá. O Tribunal de Contas da União aprovou proposta do ministro Walton Alencar de apurar o prejuízo causado pela licença remunerada da juíza do trabalho Valdete Souto Severo para presidir a Associação Juízes para a Democracia, AJD. Serão alvos da investigação todos os magistrados do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, TRT e TRS, que aprovaram o afastamento dela. Pula a propaganda, deixa eu ver, mais um pouquinho. Aqui, peraí. Aqui. Bom, aí olha só. O pagamento do salário foi mantido embora a entidade seja eminentemente política. Entre suas pautas está a defesa da liberdade de Lula e o questionamento da reforma trabalhista. É como se eu, ministro do tribunal, criasse uma associação privada e depois pedisse ao colegiado que me liberasse para ocupar atribuição na associação privada que eu próprio criei. E mais, parece que essa magistrada está cedida há 10 anos para esta associação, disse Walton Alencar na sessão. Aí temos o vídeo aqui para vocês acessarem, né? Mas eu vou passar para vocês aqui, tá na descrição do vídeo. Mas vamos dar o play aqui para vocês. Vamos lá, play. Vamos acompanhar. Deixa eu aumentar o volume. Ministro Walton Alencar Rodrigues para relatar os seus processos. Vossa Excelência tem uma manifestação a respeito. Sim, senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral. Liberações de servidores e magistrados por tribunais para o exercício de atividades em associações privadas são atos administrativos geradores de despesa pública, cuja legalidade está sujeita ao crivo do controle externo. Refiro-me à liberação pelo órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, de juíza do trabalho, em decisão de 14 de junho, para presidir a Associação Juízes para a Democracia, AJD. Trata-se de entidade política que refoge ao conceito de associação de classe, o que permite, a priori, vislumbrar a ilegalidade do ato de cessão da magistrada, com nítidos prejuízos à magistratura nacional, que desfalca e politiza seus quadros, e ao país responsável pela remuneração da servidora afastada por ato aparentemente irregular de suas atribuições. Neste sentido, proponho ao colegiado determine a presta instauração de procedimento apuratório pela Secretaria do Tribunal para avaliação de todos os fatos, identificação dos responsáveis pelo ato e quantificação do dano, com a aferição de todos os subsídios pagos à magistrada em todo o período da sessão supostamente irregular. É a proposta que faço ao colegiado, senhor presidente. Matéria em discussão, ministro André. Para elogiar o ministro Decano pela iniciativa, que realmente é interessante e necessária. Parabéns. Matéria continua do chão, a presidência se congratula com a iniciativa, né? Em votação, aprovado. Presidente, é como se eu, ministro do tribunal, criasse uma associação privada
e depois pedisse ao colegiado me liberasse para ocupar atribuições na associação privada que eu próprio criei. E mais, o que parece que essa magistrada está cedida há 10 anos para essa associação. Bom, vocês entenderam aqui? Vocês entenderam o que aconteceu? Nós brasileiros, pagadores de impostos, que não estamos satisfeitos com a justiça aplicada no nosso país nos últimos anos, ainda temos que pagar para juízes serem ativistas políticos. Veja só que interessante. O PT volta e meia entra com ações contra juízes relacionados e procuradores relacionados à condenação do Lula, alegando que eles têm viés partidário. Porque falaram bem do Bolsonaro, porque deram tchau pro Bolsonaro, porque disseram que o Bolsonaro... Enfim. E aí dizem que tem interesse e tal. Agora, eles, no governo deles há mais de 10 anos, quem é que estava no governo há 10 anos atrás? Ih, caramba, era Lula, rapaz. Olha só da onde veio o negócio. Não é nem Dilma, era Lula. Quando a magistrada foi cedida para criar este órgão de juízes pela democracia. E uma das pautas deles agora é Lula livre. E adivinha quem paga o salário dela? Ela foi afastada, ela pegou e falou, eu quero afastamento, por favor, eles autorizaram. Tiraram ela do cargo de juíza, de magistrada, e colocaram ela para ir ser ativista nessa associação de juízes. Quando nós vimos aquele dia 30 juízes entrando com um pedido de expulsão do Sérgio Moro por conta das mensagens vazadas, que não provam nada, que não tem nenhuma prova cabal, que não tem o conteúdo original para ser analisado. Quando nós vimos esses campos... Aí você fala, pô, mas os juízes, eles entraram, sabe por quê? Porque são ativistas. Não são juízes de fato. São juízes de interesses, com propósitos, parciais, defendendo uma linha de política. E aí vejam só, a mulher sai e nós continuamos pagando o salário dela. Pela lei e pela regra correta, ela, quando saiu da magistratura e queria ir para essa associação que não tem vínculo com o Estado ou com o vínculo federal, deveria ter sido ou licenciada sem remuneração, porque é o correto. Nós pagamos ao juiz para ele magistrar em detrimento do país. Nós não pagamos para ele abrir associação e ficar lá conversando abobrinha. Não. Mas foi o que aconteceu com essa juíza. Ela abriu lá o negócio, foi trabalhar para lá, escolheu um partido para defender, um Lula para a libertar, e nós brasileiros pagando o salário dela, enquanto a justiça no Brasil indo por água abaixo. Agora, o que é isso, Glei? É o famoso aparelhamento das instituições. Quando o presidente Bolsonaro diz, quero acabar com essa porcaria de conselhos no Brasil, tá falando dessas porcarias aqui, que só levam de... Agora, quanto é que ganha uma juíza? Ela ganha em torno aí hoje de os seus 30 e poucos mil reais. Naquela época, ela ganhava em torno de 20 e poucos mil reais. Faça as contas, 10 anos. Eu não vou nem falar para vocês a 30 mil reais. Eu vou falar a 20 mil reais. Naquela época. A 20 mil reais, 10 anos. Um ano daria 240 mil reais. Um ano, 240 mil. 10 anos dá em torno de 2 milhões e 400 mil reais de prejuízo ao Brasil. São 2 milhões que deixaram de ser investidos em outras coisas para pagarmos uma juíza que não estava trabalhando, e sim estava sendo ativista. Esse é o governo PT. É por isso que essa turma petista é contra todas as reformas no Brasil. Porque reformar o Brasil é tirar a ilegalidade das mãos deles.
ou o uso da ilegalidade como se fosse legalidade. Reformar o Brasil hoje é, infelizmente, para eles, acabar com as brechinhas corruptas que eles vivem ansiando. Você vê, há 10 anos, 6 meses de Bolsonaro, as coisas estão aparecendo. 6 meses do as coisas estão aparecendo. Pergunto para vocês, aonde é que nós iríamos parar, sustentando magistrados que não estavam trabalhando pelo povo, ou pela justiça que o povo tanto precisa? Agora, estava lá a juíza gritando Lula livre, contra a reforma trabalhista, que trouxe estabilidade para o Brasil, melhorou um pouco, né, a estabilidade, porque antes o negócio estava feio. Era patrão e empregado se engalfinhando a todo o tempo, né? Agora harmonizou um pouco mais. Deu tanto segurança para o trabalhador quanto para o empregador, porque o empregador antes, coitado, tinha medo de empregar uma pessoa com medo da pessoa colocar o camarada na justiça. É o que mais acontecia, era a gente colocando empresa na... Ah, eu vou colocar a empresa no pau, eu vou colocar na justiça, eu vou colocar no fórum. Isso não está certo. E a reforma da trabalhista veio dar uma equilibrada, para favorecer tanto um quanto o outro. Mas eles são contra. Por que eles são contra? Porque para eles o Brasil tem que gerar caos. Se não gerar caos, eles não têm argumento para políticas. E não tem como continuar roubando do nosso dinheiro para essas despesas. É por isso que o Brasil, na época de Lula e Dilma e Temer, foi a época do país mais corrupto que nós já vivemos. Até magistrados estavam envolvidos na corrupção, na pilantragem. Agora, isso o PT não faz. Cadê que o PT abre agora uma ação ou um pedido em relação a essa juíza? Sabe por que não faz? Porque ela estava beneficiando o PT. É aquela velha história. O problema não é o crime, é quem comete o crime. Então é assim, ela cometeu um crime, pode, ninguém vai falar nada. Moro prendeu Lula, aí não, aí já é diferente. Moro prendeu Lula, então Moro é culpado. É incrível o nosso Brasil. Tá aí, gente, Canal Brasil Notícias, um abraço, fui.